Olha, do esporte a gente vai direto aqui para a nossa entrevista de hoje, a entrevista com a neuropsicóloga do Instituto Santos Dumont, Joísa Araújo, que já está ligada aqui com a gente no nosso Jornal 91 para falar sobre a campanha do Purple Day, o Dia Lilás, celebrado no último sábado, dia 26 de março, que tem como objetivo conscientizar e trazer à tona o tema da epilepsia, né, Jackson? Pois é, Joísa, obrigado. Joísa, obrigado pela sua participação aqui conosco nessa segunda-feira. A epilepsia ainda é um mistério para a população. As pessoas ainda têm muito o que entender, não só das suas causas, mas como os sintomas, as principais características. O Purple Day se faz importante, Joísa, porque é preciso muito esclarecimento ainda das pessoas sobre a epilepsia, né? Bom dia. Bom dia Vanessa, bom dia Jackson, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores que estão aqui com a gente hoje. Desde já agradeço o convite para vir conversar um pouco sobre esse tema tão importante, que é a conscientização sobre a epilepsia. E de fato, Jackson, o que você levantou é muito correto. Ainda existe muita falta de informação sobre a epilepsia e trazer esse assunto hoje no contexto do Purple Day faz com que as pessoas acabem sabendo mais, consigam auxiliar e assim dessa forma a gente consiga reduzir o preconceito. Ô, Joísa, desde o início da campanha, a campanha existe desde quando aqui no Brasil? Me parece que é uma referência de fora, né? Já existia fora do Isso. país. Aqui no Brasil desde quando? Isso. A campanha do Purple Day, ela começou com uma menina de 9 anos que passou, né, foi diagnosticada com epilepsia. É a Cassidy Megan, ela mora no Canadá. E a partir da mobilização dela é que várias partes do mundo se começou a falar sobre epilepsia de uma forma mais sistemática. Então, o conceito de Purple Day, que é o dia roxo, né, ou o dia lilás, foi criado por ela. E aqui no Brasil não seria diferente, foi acolhida essa ideia, foi um movimento que começou através de uma pessoa maravilhosa que se chama Eduardo Caminhada, que infelizmente nos deixou no ano passado. E aqui no nosso estado, nós temos um grupo extremamente forte, que é a Apoia Epilepsia, que é formado por um grupo de mães e pais, e que agora envolve uma série de pessoas, e que atualmente é a embaixadora nacional do movimento Purple Day Brasil. Então, uma mobilização que ela é recente em quantidade de anos, mas vem sendo cada vez mais intensificada e cada vez mais pessoas acolhem e participam dessa causa. Eu ia E assim perguntar. é conosco também do Instituto Santos Dumont. Desculpa, Joísa, eu ia te interromper. Eu ia te perguntar justamente isso, se vocês percebem avanços no tema, porque as campanhas elas existem para isso, né? Vocês percebem a população mais sensível ao tema, mais informada? Como é que você consegue enxergar os avanços trazidos pela campanha quando se trata da epilepsia? Através dessas campanhas de conscientização, através dos meios de comunicação, através das ações na comunidade, é que a gente faz chegar, né, essa discussão e cada vez mais pessoas começam a falar sobre isso. Então, o que a gente tem percebido é que com o decorrer dos anos, essa campanha tem atingido uma abrangência cada vez maior. Óbvio que muito ainda precisa ser feito, ainda existe muitas pessoas que têm preconceito ou ainda desinformação, mas comparado com alguns anos, né, atrás, a gente já percebe que existe um movimento sim. Há muito a ser feito, mas né, todos juntos a gente consegue fazer mais e mobilizar mais, com toda certeza. E uma das formas é exatamente aqui também, né, trazendo essa informação através dessa escuta, através das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo hoje, para falar um pouco mais sobre a epilepsia. Joísa, a epilepsia, por conta de alguns das suas apresentações, dos seus sintomas, costuma causar medo, espanto, preconceito, pânico. Algumas pessoas ficam atônitas diante de crise. Isso atrapalha muito, quer dizer, a falta de informação causando esse temor que as pessoas têm do problema, acaba ainda exacerbando esse distanciamento, essa falta, essa ignorância da população em relação ao assunto?
Sim, Jackson, a epilepsia, ela é uma condição cerebral. Então, a pessoa que tem a epilepsia, ela tem uma predisposição genética, o cérebro dela tem uma predisposição genética a ter essas descargas, esse funcionamento anormal. Então, isso se expressa através das crises epiléticas. Então, uma crise epilética, ela pode ser através de uma crise que se chama que é um pouco mais conhecida, talvez, das pessoas, que é aquela crise chamada a convulsão, em que as pessoas, né, se debatem, caem no chão, muitas vezes tem alteração de consciência, e talvez essa seja a que traz mais medo ou receio, as pessoas não conseguem saber o que fazer, então talvez essa seja a mais conhecida de todos e a que traz mais, que pode trazer inclusive pânico, né? Algumas pessoas ainda acham que a epilepsia pode ser contagiosa, que aquela pessoa pode estar tendo algo contagioso e não socorrem, ou então ficam ainda mais aperreadas, né? Não sabem o que fazer, e a gente precisa fazer com que essas pessoas, as pessoas em geral, saibam mais o que fazer nesse momento, para que não exista esse pânico e que, ao invés disso, elas possam ser agentes para auxiliar, para ajudar e para acolher essa pessoa. E existem outras crises que não são tão exuberantes, digamos assim, que são mais discretas e que muitas vezes podem passar despercebidas. E essas também precisam ser conhecidas da população para elas auxiliarem nesse processo de acompanhamento. Você estava falando dessa manifestação, essa outra manifestação seriam as crises de ausência, são formas, como se fosse um tipo de epilepsia, ela é mais silenciosa, não tem aquela manifestação motora, né? A gente não vê, mas acontece dentro da cabeça da pessoa, seria isso? Essa segunda... Isso é um exemplo, exatamente, Vanessa. Esse é um exemplo de um tipo de crise, é uma crise que a gente chama generalizada, que existem classificações, mas essa é uma crise que pode acontecer, ela pode passar despercebida, diferente de uma convulsão, né, desse outro tipo de crise, e muitas vezes pode acontecer em ambientes que você pode observar. A pessoa ela tem o que a gente chama de uma parada comportamental, dura alguns segundos ou pouquíssimos minutos, ela está executando uma atividade, de uma hora para outra ela simplesmente para, fica com aquele olhar perdido, aquele olhar vazio, não responde se você chama, se você solicita que faça alguma coisa. E aí, alguns segundos ou minutos depois, ela retorna, e às vezes retorna até o que estava fazendo, né? Ela interrompe a atividade e depois retoma como se nada tivesse acontecido. E aí a gente pede muita atenção, porque muitas vezes quem identifica essas paradas são os professores, né? Porque pode acontecer muito em crianças em sala de aula, e aí a gente precisa ter muita atenção para poder indicar para o especialista para que essa pessoa seja avaliada. Joísa, isso ficou claro agora nos últimos dias, as pessoas suspeitam que seja, quando se fala de um dos meninos lá do BBB, né? Parece que o Pedro Scooby, ele tem essas paradas do nada, do nadão, assim, ele tá realizando atividade, daqui a pouco ele para, o olhar dele fica vago, dura alguns minutos, os cinegrafistas já perceberam, foca nele, daqui a pouco ele volta. Fala-se disso, né, que pode ser o que aconteça com ele naquele momento de parada ali, o cérebro dele está em plena crise, mas não há manifestação externa, né? Isso, há uma manifestação externa, mas ela não é, né, tão ela é mais discreta, notada, né? Exatamente. Ela pode passar em branco se você não tiver de fato prestando atenção e se não souber previamente que aquilo pode ser um tipo de crise. Então é muito interessante que você que está nos ouvindo agora e que perceba que alguém que você conhece, uma criança ou um adulto com quem você convive e que tenha esse tipo de parada, caso seja necessário fazer uma avaliação, procurar um especialista, procurar um neurologista, para que isso seja investigado de uma melhor forma e que se existir, né, a crise epilética, que ela seja diagnosticada e tratada. Joísa, rapidamente, nos nossos minutinhos finais aqui da entrevista, o que é que eu posso fazer se alguém estiver tendo uma crise epiléptica na minha frente? Assim, o que é que eu posso fazer para minimizar os impactos do se debater, daquela situação toda? O que é que pode ser feito?
Ok. Vou falar especificamente sobre a convulsão, que talvez seja aquilo que a pessoa precise de mais suporte numa determinada urgência. Então, a primeira coisa é tentar manter a calma. Você que observa essa pessoa tendo a crise, você precisa manter a calma para poder conseguir auxiliá-la da melhor forma. Uma outra questão é tentar deixar essa pessoa confortável na medida do possível. Essa crise vai durar por alguns segundos ou minutos. Então, nesse tempo, tentar colocar a pessoa de lado, virar um pouco a cabeça para o lado, para que se ela tiver alguma secreção, alguma saliva, que isso escorra para o chão e ela não se engasgue. Tentar fazer com que essa pessoa fique confortável, principalmente na região da cabeça, para que ela não se machuque enquanto estiver tendo os abalos. Uma outra coisa importante também é tentar cronometrar o tempo, porque se essa crise ultrapassar os 5 minutos, vai ser necessário que você chame algum suporte de saúde, chame o SUS, chame uma emergência. E uma outra coisa é, assim que ela acordar, ela provavelmente vai acordar um pouco desorientada, vai acordar sem saber onde está. Então, que você tenha essa possibilidade de estar ali para ela e dê esse suporte, esse apoio, para que ela siga para o contato familiar, ou verifique se ela está bem, para poder não deixá-la sozinha nesse momento. E muito importante também, que é um grande mito com relação à convulsão, é nunca colocar nada na boca da pessoa, não segurar a língua, não aproximar a sua mão da boca, porque a boca, essa região tem que estar livre, tanto para a pessoa não se machucar, como para também você não se machucar. Então, deixá-la confortável, aguardar que a crise passe e ver o tempo e estar ali disponível para acolhê-la e apoiá-la, né, no que for necessário após a crise acontecer. Nossa, esse mito aí, eu mesma, eu não sabia, eu desconhecia. Muitíssimo obrigada. A gente conversou com Joísa Araújo, que é neuropsicóloga do Instituto Santos Dumont, conversamos sobre epilepsia. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, super informativa. Tenho certeza que as informações que você trouxe agora nesse momento, Joísa, podem ajudar muitas pessoas. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Valeu, Joísa. Obrigado.